Então, pessoal, para finalizar esse assunto de avaliação dos inquéritos, mas entrando na avaliação individual, eu vou pedir lá no fórum que vocês comecem a manusear aquela apostila que eu já queria ter começado a usar na aula prática, que é aquela apostilinha de avaliação nutricional. Ela é uma apostila simples, né, de avaliação antropométrica. Você pode encontrar materiais até bem mais robustos que aquele na internet. Aquele eu fiz uma coisa básica. Eu vou colocar de propósito no fórum algumas perguntas sobre aquela apostila, para que eu quero que você mexa nela. Então, por exemplo, tem lá na apostila perguntas sobre como aferir a circunferência de cintura. Não é tão simples assim, você tem que prestar atenção na técnica. O paciente tem que estar inspirado ou com a respiração relaxada. Você vai verificar lá que para medir cintura de um paciente, seja homem ou mulher, ela tem que ser no final da expiração. Então, o paciente está ereto, em pé, isso está tudo descrito lá na apostila. E você vai medir, seja cintura ou quadril, posicionando a fita na região a ser medida, seja cintura, 3 dedos após o último arco costal, ou na posição mediana entre a crista ilíaca e a última costela, né? Na posição média. Vai coincidir basicamente com a cicatriz umbilical? Vai mais ou menos coincidir, mas como tem gente que não tem umbigo verdadeiro, não é bem o umbigo que a gente usa como medida. O indivíduo tem que estar ereto, em posição em pé, e ele expira, quando ele solta o ar, que ele expira totalmente, é ali, naquele segundinho, naquele milésimo de segundo que você mede. Então eu quero que você folheie esse material da nossa apostilinha de avaliação antropométrica e preencha algumas perguntas no fórum de hoje. E eu vou fazer a mesma coisa na próxima aula para provocar vocês a medir. E para medir criança? E para pesar? Como é que a gente faz? Pesa bebê com fralda em cima da balança pediátrica? E se a mãe não tem outra fralda para vestir na criança na hora que você vai pesar ela? Como é que a gente faz? Então há determinadas discussões sobre circunferências, sobre pregas cutâneas, que claro, logicamente eu vou valorizar bastante isso na aula prática quando a gente voltar a ter chance de fazer, mas eu quero que você manuseie esse material e de propósito eu estou colocando algumas perguntas no fórum para você gastar tempo fazendo isso. Um ponto que eu quero começar a discutir com vocês, independente dessas perguntas do fórum, é a aula de número 5, eu vou deixá-la disponível no estúdio, que chama-se Histórico Nutricional Complementar. E para começar a falar desse histórico, eu quero que vocês aprendam a construir uma consulta clínica. A professora Andréia também ensina isso na disciplina dela lá na terapia. A gente constrói, existe um enredo a seguir que devemos seguir em nossa consulta individual. E a gente chama este enredo, esta ordem natural de uma consulta, de SOAP. SOAP. S é a chamada avaliação subjetiva. Você vai fazer uma avaliação subjetiva do teu paciente, é disso que a gente vai começar a conversar na próxima aula. Você vai perguntar de queixas, de dores, de desconforto, do uso de remédio, do uso de álcool, de alergias, se ele tem cirurgia pregressa, de trauma, qualquer tipo de deformidade física que você não perceba, se ele usa algum tipo de suplemento ou remédio, se ele tem preferências ou intolerâncias alimentares, as influências étnicas, as questões religiosas na alimentação, isso tudo é história subjetiva. A gente vai falar também da história familiar do indivíduo, então se tem questões genéticas, se tem desordens. E assim a gente traz algumas conversas, eu quero pincelar esse assunto hoje, na aula de hoje, e nós vamos valorizar bastante isso na próxima aula. E a partir disso a gente começa a ver na teoria como é que se dá o uso do adipômetro, do compasso. Eu posso ir passando algumas informações para vocês, até para quem quiser pesquisar isso na internet. A partir de agora eu vou começar a dar uma curiosidade a vocês e começar a querer ter esses materiais, esses produtos. E essa é a aula de número 5, quem já quiser pode ir lá abrir lá no estúdio, é a nossa aula que dá de base para aula prática, sabe? Aquela aula prática antropométrica que a gente não conseguiu fazer. Ela, inclusive, tem todas as fotos, as tabelas que tem lá na tua apostilinha de avaliação. Então, avaliação subjetiva.
O, avaliação objetiva. Você vai pesar o paciente, você vai medir a altura dele. Se ele já sabe a altura dele de forma bem correta, talvez não haja necessidade de medir a altura, porque ela não vai variar no adulto. Então você vai fazer as coletas de dados objetivos, por isso a letra O da nossa organização da conduta de nossa consulta. A é a avaliação que você vai dar perante esses dados. Então olha lá a sigla, SOAP. A é a avaliação nutricional que você vai dar. Paciente que já é hipertenso, você sabe que ele é hipertenso porque ele te contou, tem obesidade. Você avaliou e viu, né, diagnosticou obesidade nele, pelos dados, pela história que ele traz também, e você tem lá X avaliações. É obesidade, porém é hiponutrido, porém ele apresenta exames clínicos que caracterizam anemia, porém, né, as várias avaliações que você terá naquele caso. E a letra P da nossa conduta é a tua prescrição dietética, aquilo que você vai prescrever como cardápio, como conduta, como orientação nutricional. Então, eu precisava falar essas informações antes da gente entrar no específico da avaliação antropométrica, porque ela faz parte desse O, né, do objetivo. Então, tudo aquilo que a gente vai falar a partir de agora da avaliação nutricional do adulto em medidas antropométricas está dentro daquela letra O da avaliação objetiva. Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a falar desse histórico nutricional complementar e a gente vai esclarecer determinadas ideias para vocês. Então, prepare-se na aula de hoje e na próxima eu vou querer que vocês folheiem, usem mesmo aquele material, aquela postilinha de avaliação nutricional.